Hoje eu queria partilhar com vocês na homilia duas coisas sobre a nossa solenidade de hoje, né? Bem breve. Primeiro é recordar, né, esse dia de oração de forma muito especial pelo nosso sumo pontífice, né, o Leão, mas também por todo o episcopado, né, episcopado unido a Roma. Nós temos outras confissões, né, e resgatar essa história bonita. A gente sempre fala na eclesiologia que este texto que está colocado em Mateus é um texto fundamental, não simplesmente para falar daquilo que é a primazia da Igreja Católica, mas da comunhão e da comunidade, né? Como a gente recorda, a famosa pentarquia, as 5 igrejas originais, elas sempre reconheceram a autoridade máxima de duas igrejas, duas grandes igrejas, o Patriarcado de Jerusalém e o Patriarcado de Roma. O Patriarcado de Jerusalém porque é onde Jesus, vamos falar assim, onde brota, né, a igreja primitiva, o martírio do próprio Senhor. E o Patriarcado de Roma, que hoje nós temos, vamos falar assim, assumindo a cátedra, né, o nosso Papa, porque lá aconteceu duas coisas importantes. Primeiro é a ousadia dos primeiros cristãos em fundar a comunidade cristã, né, de Roma. Tanto é assim que a carta mais teológica do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Romanos, né? Falo que é a ousadia, né? Os cristãos eram tão ousados que eles levaram o evangelho para o coração do inimigo. Então a comunidade romana é uma prova daquilo que é a resiliência e a graça de Cristo. No coração do inimigo eles plantaram a comunidade. E segundo, porque lá aconteceu o martírio dos dois grandes apóstolos, né, pilares da igreja, Pedro e Paulo. Então a igreja primitiva, né, isso é um dado histórico, né, não tem nem que discutir isso. A pentarquia que nós chamamos, né, Constantinopla, Jerusalém, Antioquia e depois Alexandria, né, incluindo Roma, essa pentarquia sempre reconheceu aquilo que é a autoridade antes moral, depois jurídica do bispo de Roma. Então falo que se os cristãos católicos soubessem a beleza, né, fundamentada, não blá blá blá, a beleza fundamentada da história da nossa igreja, a gente ficaria muito orgulhoso de pertencer a ela. Então este texto é um texto fundamental para a gente, né? Ou seja, a igreja primitiva desde os seus inícios reconhece Roma como a igreja mãe. E aquele que assume a cátedra de Roma, que no caso é o sucessor de Pedro, né? E a gente fala sucessor de Pedro e de Paulo de alguma forma, né? Ainda que Paulo seja o apóstolo dos gentios, como aquele que tem essa autoridade moral pela igreja. Então nossa oração pelo Papa, primeiro ponto é isso, né? E na oração pelo Papa, a oração por todos os bispos, né? Nós somos simples cooperadores da ordem episcopal, né? O padre, o diácono, ele coopera com o bispo. Então nós estamos em comunhão, primeiro com o nosso bispo e depois em comunhão com o bispo de Roma. Mas a nossa primeira referência é o bispo da diocese, né? Dito isso, colocar uma provocação para vocês também, que eu acho que é muito importante. É muito importante hoje a gente olhar para esses textos e perceber uma coisa muito bonita do nosso cristianismo, mas mais do que uma coisa muito bonita, uma coisa muito forte. Vocês ouviram dois textos que parecem serem contrapostos. O primeiro texto do Atos dos Apóstolos, que fala que Deus libertou Pedro da prisão. Vocês ouviram este texto? E ouviram agora um texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo vai dizer, meu irmão, eu já estou para ser derramado em sacrifício, combati o bom combate, venci, e o que eu te peço é que siga a sua vida. E aí Paulo vai dizer, o Senhor me livrou de todos os males. Só que Paulo e Pedro foram martirizados. Então parece uma contradição, não é isso? Como que eles dizem que o Senhor livrou de todos os males e os dois morreram, um decapitado e outro crucificado? Prestem atenção nisso, porque isso é o grande ensinamento do cristianismo, que nós fugimos dele, porque ele mexe muito com a gente. Só um apóstolo, pela tradição cristã, não sofreu martírio. João, que fala que ele morreu em Éfeso,
diz que Nossa Senhora até morou com ele, né? O pessoal que faz a visita a Éfeso vai lá visitar a casa de Maria. Todos os outros morreram assassinados. Então, de que mal é este que o Senhor nos livra? Outro dia, né, no domingo passado, eu falava com uma querida amiga que estava angustiada. Se essa querida amiga está aí, ela fica tranquila, ela vai entender o que eu estou falando. Estava angustiada porque um ente querido está para morrer. E aí eu dizia para ela mais ou menos assim: não existe nada neste mundo que vai nos salvar da morte no sentido natural, ou da morte trágica, né? Comentei agora, vindo da minha cidade, com um feminicídio horrível, pessoas que eu conhecia, né? Hoje eu estou celebrando essa missa para vocês, precisam ficarem sem missa no domingo, né? Mas eu não estou nem em condições de celebrar direito, porque eu estou muito tocado, porque eram pessoas da minha convivência, né? Um feminicídio horrível, horrível, todo feminicídio é horrível, né? Mas assim, uma cena pavorosa. Então, quando a gente olha para esses textos, porque eu falo o Evangelho, ele tem que cortar a nossa carne. O Evangelho não são textos desconectados da vida. Eles servem para nos jogar no meio da nossa realidade. Como que Pedro fala, junto com Paulo, que o Senhor os livrou de todo o mal? Nós hoje cantamos o Salmo, né? Acertadamente que o Senhor nos livra do terror e do medo. E de repente a gente olha para a vida deste povo e eles morreram assassinados. Então de que o Senhor livrou? E usando a palavra, não é dos jovens, porque isso já passou, né? Isso é do tempo dos jovens acima dos 30 anos, né? Pegando o pulo do gato aqui, para retomar a nossa conversa com a amiga da semana passada, ela falava: ai, padre, não sei, meu marido parece que vai morrer, morre ou não morre? Eu falei: olha, a gente fica muito focado em impedir a cura para este mundo. Hoje você é curado do câncer, amanhã você morre atropelado, ou você morre com outro câncer, ou você morre de velhice. Por que nós estamos tão focados em pedir a cura para este mundo? Isso é até mesmo uma espécie de, eu diria, contradição da nossa fé. Pedro e Paulo não pediu que o Senhor os livrasse da morte deste mundo. E a gente olha para o texto de Paulo, o que Paulo fala hoje para a gente, né? O Senhor esteve ao meu lado o tempo inteiro, na prisão. E Ele me deu força na prisão, inclusive para que eu pregasse aquilo que devia ser pregado. E o Senhor me acompanhou até o martírio, até a cruz. Aí o refrão do Salmo é lindo. O que diz o refrão do Salmo? O que diz o refrão do Salmo? Tá aí, vocês cantaram. De todos os temores. Este é o refrão do Salmo. É de todos os temores. Não é do sofrimento e da morte. Quando a gente reza no Pai Nosso, livrai-nos do mal. E aí eu falo que é essa má interpretação que cria os ateus de danoninho, né? Eu falo que são os ateísmos de danoninho. Aquele ateísmo de adolescente: eu não acredito em Deus porque existe mal no mundo. Eu não acredito em Deus porque minha mãe morreu de câncer. Ateísmo de danoninho, sem nenhum tipo de fundamento filosófico e crítico. Ateísmo raso. E o ateísmo raso, ele nasce dessas interpretações, da ilusão de que o Senhor vai privar a nossa carne do sofrimento. Quando você nasce, você já sofre aquele primeiro respiro que você, né, falam, não sei, né, que provavelmente deve sentir uma grande dor, né, porque abre todos os brônquios lá, a criança chora até de dor. Nascer já é sofrer. Isso que eu não estou fazendo uma pregação sobre sofrimento, não. Eu estou fazendo uma pregação sobre a realidade da vida. O Senhor nos livra de todos os temores. Essa ilusão de que o Senhor nos livra do sofrimento é que faz a gente ser incrédulo. É que faz a nossa fé fracassar, é que faz os ateísmos ingênuos tomarem força. É preciso reinterpretar esses textos de outra forma. É preciso reinterpretar esses textos a partir do refrão do Salmo. O Senhor nos livra de todos os temores, para que você tenha coragem de enfrentar a vida do jeito que ela é. Para que você tenha coragem de viver o luto do jeito que ele aparece. Essa semana nós perdemos um irmão nosso, tragicamente aqui.
Domingo passado, esse irmão estava sentado num dos bancos. De repente você nem conhece, mas de repente ele sentou do seu lado domingo passado. Teve um acidente trágico, né? Todo acidente é trágico, lembra? Um acidente horrível e faleceu. Pois é, esse irmão nosso estava aqui. E os familiares dele estão por aí. Como é que a gente fala para este familiar que perdeu essa pessoa de uma forma tão repentina, com 57 anos, né? Agora olhando aqui para a mãe do Pedro, como é que a gente olha para uma vida bonita como a do Pedro ceifada? E eu te encaro seu filho e falo: o Senhor continua nos dando força. E de que mal o Senhor nos livra? Perdoe-me por citá-la, mas pela amizade, pelo carinho que eu tenho licença poética para isso, né? Porque nós nos conhecemos. É disso que se trata. O Evangelho, ele é um tapa na nossa cara, porque ele desconstrói tudo que nós pensamos da nossa fé, às vezes conectada à ilusão do bem-estar. Não, o que o Senhor te dá é força para você enfrentar o que tem que enfrentar. O que a espiritualidade dá para a gente é a certeza de que nós colocamos a nossa esperança na pessoa certa. Que eu posso ser traído, que eu posso sofrer injúrias, inclusive a morte, mas que essa presença é perene na minha vida. É por isso que a gente reza o Santo Terço. É por isso que nós contemplamos a Eucaristia. É por isso que nós participamos da Santa Missa. Por isso que a gente está no EAC. É por isso que a gente está doando a nossa voz hoje para essa Eucaristia ou fazendo hoje a filmagem dessa Santa Missa. Todo o trabalho que nós fazemos na comunidade cristã é um trabalho alicerçado na confiança de que de todos os temores nos livrou o Senhor Deus. Inclusive do temor da morte. E termina a homilia com isso, né? O que mais chocavam, o que mais deixava constrangido os perseguidores dos cristãos dos primeiros séculos, era a alegria de alguns cristãos ao serem martirizados. Né? De repente eles preparavam a arena, não era do Coliseu, o Coliseu era só uma das arenas, ou a maior das arenas, mas tinha outras arenas espalhadas por todo o Império. E de repente estava todo mundo ali para ver o show de horrores e entrava um grupo de cristãos. Alguns, claro, chorando, né? Tinha apostasia também, mas entrava um grupo de cristãos entoando louvores e cantavam enquanto estavam sendo devorados por leões. O povo olhava e falava assim: mas que povo louco! Eles não têm medo da morte, porque de todos os temores me livrou o Senhor Deus. O refrão do Salmo de hoje, ele é fundamental para a nossa vida. Contemplar a vida de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, ver que esses homens se mantiveram firmes até o martírio, precisa realmente fazer com que a gente interprete a nossa fé. Não tem problema. Vamos continuar pedindo curas, tá bom? Não tem problema nenhum. Quando eu vou ao hospital ungir alguém, eu não faço a unção para que a pessoa morra. Eu faço a unção confiando de que, se Deus quiser, a pessoa pode se recuperar. Mas que também o Senhor a livre daquilo que seria a morte eterna e o próprio medo, e que a prepare para o encontro com Ele. Então nós não temos que parar de pedir as graças na nossa vida. Eu não estou fazendo uma pregação contra as graças, muito pelo contrário. Mas e se você não receber? É por isso que a sua fé vai fraquejar? Você não acredita mais em Deus porque Ele não te deu o trabalho que você queria? Porque Ele não te mimou do jeito que você queria? Você é uma criancinha mimada que fica brava com o pai quando Ele não dá o doce que você quer? É assim que você trata Deus? Essa é a sua relação com Deus? É disso que se trata. Olhar para Pedro e para Paulo e para os apóstolos é reconfigurar toda a nossa forma de compreender a nossa vida de fé. E saber, tomem cuidado, que talvez o Senhor não te livre do sacrifício. Talvez o Senhor não me livre do sacrifício. Mas Ele me livra de uma coisa muito importante, que é o temor do sacrifício. E quando nós não temos medo dos sacrifícios e do sofrimento, nós somos livres. E não tem homem mais poderoso do que aquele que nada quer, dizia um provérbio antigo.
O homem mais poderoso deste mundo é aquele que nada quer e que nada teme. E o Senhor nos concede isso. Somente o seu querer e somente o seu temor. Nenhum outro temor deve fazer parte da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.